Então, sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. É com muito prazer que a gente tem aqui a Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Eli. Fê, a gente costuma, né, assim, sempre trazer uma provocação pela dificuldade que a gente entende que é falar sobre a gente mesmo, né? É provocativo. Então, eu queria fazer uma pergunta para você nesse sentido. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós quem que é a Fernanda, mas não a Fernanda profissional. Quem é a Tá. Fernanda na essência? É. Eu acho que a primeira coisa que eu gosto de falar de mim é que eu sou uma atleta da vida. Eu tenho um prazer imensurável de viver. É uma coisa assim que só de falar já me sobe um negócio que é inexplicável. Só quem está do meu lado consegue entender. Eu gostaria de passar isso para as pessoas. O quanto é prazeroso estar vivo, né? O quanto eu acredito no ser humano, embora eu já tenha tido diversas decepções e eu ainda terei pelo passar da minha vida, né? Eu não consigo me imaginar envelhecendo. Isso não significa que eu não aceite o envelhecimento, é que eu tenho dentro de mim algo tão jovial, tão leve. Então, assim, esse meu prazer de viver, essa minha alegria de ser, que é algo que vem de dentro, eu gostaria que as pessoas acreditassem muito que isso é capaz. É como se acendesse uma luz, assim. Só de eu começar a falar, é como uma coisa vai me aquecendo a alma, né? Então, a Fernanda, ela tem essa fé inabalável de que a vida vale a pena. Sabe, essa minha capacidade de ver nos problemas sempre uma forma de eu melhorar. E às vezes eu digo para você assim, eu não quero melhorar. E tá tudo bem, tá tudo resolvido. Então eu tenho essa praticidade, esse humor, essa lealdade comigo mesma e essa sinceridade de ser essa pessoa. Nossa, muito bacana, né? A Fernanda já colocou aqui o principal ponto que a gente hoje queria explorar um pouquinho, né? Eu conheci a Fernanda nesse grupo que a gente faz parte, e o trabalho da Fernanda vai além do só trabalho. Eu queria que a Fernanda contasse um pouquinho para a gente como ela chegou e como ela faz esse caminho de sempre estar de encontro ao propósito que é viver com esse entusiasmo, com isso tudo. E que você contasse um pouco dessa trajetória para que a gente pudesse, né, se energizar também disso. É, é um entusiasmo que às vezes beira a infantilidade, tá? Às vezes passa até algumas pessoas falam assim, nossa, vai ficar uma velha ridícula. Eu vou. Tenho total consciência disso que eu vou ser uma velhinha ridícula mesmo, sabe? Porque assim, é uma semente que eu acho que tem dentro de nós e que a gente foi sendo colocado em caixinhas de que a gente não pode isso, não pode aquilo. E eu, por ser uma menina lá do interior de Minas, que venho de uma família tradicional, ter que quebrar essas caixinhas era quase que como Gabriela sendo expulsa da cidade. Mais ou menos assim. Então, eu tive que fazer sozinha, de uma certa forma, várias transições na minha vida, né? De ter sido, né? Hoje a gente chama de bullying, mas naquela época eu era um pouco rechaçada, sabe? Aquela história de a minha filha não pode andar com a Fernanda. Era mais ou menos isso, porque existe na sociedade ainda atual de que uma pessoa que tem essa alegria de viver, ela é um pouco descabeçada, é uma pessoa um pouco sem responsabilidade, e eu enfrentei isso em alguns lugares por onde eu trabalhei. E até hoje, às vezes algumas mulheres na minha idade falam assim: "Ah, não, essa mulher aí não tem nada a ver comigo", né? Então, é uma transição de sempre você estar se aceitando, essa é a minha essência, o que que eu posso melhorar, sim, a gente tem que ir se adaptando aos ambientes, ao momento de vida. Foram muitas mudanças, então eu não tenho esse medo de mudar,
né? E aí entra até uma coisa fisiológica no nosso corpo. A mulher, quando vai chegando numa determinada idade, a gente passa aí pela fase da menopausa, a gente tem uma diminuição de hormônios e substâncias químicas que trazem para nós essa coragem. Então, o fato de eu ser essa pessoa ativa, principalmente com atividade física, me dá essas substâncias que me encorajam a fazer determinadas coisas que às vezes as pessoas se intimidam, têm vontade, mas não tem um impulso, precisa romper uma barreira de uma sociedade. E hoje, gente, eu queria muito que as pessoas acreditassem nisso. A gente pode ser ou seja, você pode ter multiprofissões. Nós nos desenvolvemos, evoluímos, e essa evolução é para continuar acontecendo. Então, quando eu falo para as mulheres, meninas, levanta, vai fazer exercício. Não, eu estou desanimada, mas o ânimo vem depois. O processo é você dar o passo. Isso é bíblico. Faça a sua parte que eu lhe ajudarei. Mas a gente foi colocada numa caixinha, eu fui educada para isso, né? Para casar, eu me lembro a minha mãe falando que eu tinha que arranjar um bom partido, né? Ter os filhos, né? E tal. E agora a gente vê que existe muitas pessoas que têm vontades de fazer outras coisas, mas ainda estão na memória, né? Naquele DNAzinho que a gente tem lá das cavernas, que realmente a gente ia terminar a vida, né? Nós mulheres terminamos a reprodução maternal, né? A reprodução ali da gente trazer um outro ser na vida, mas nós não terminamos a nossa reprodução criativa. Ela foi, de uma certa forma, tolhida por muito tempo, né? E a gente está no momento de se redescobrir. Então, uma nova profissão, hoje em dia, encaixa muito na vida das pessoas. E isso traz movimento. É você estar acontecendo, estar fazendo, viver enfrentando, desbravando os problemas. As pessoas não querem mais ter problemas. Então, assim, eu tive um momento da minha vida que eu adoro atividade física, exercício físico, comecei a fazer faculdade de educação física, abandonei, fui para a área da publicidade. Chegou um momento que eu falei, eu não estou feliz, eu não estou fazendo, não está rendendo. Eu estou ocupando um espaço. Eu não quero mais ocupar um espaço. Eu quero estar aqui 24 horas fazendo as pessoas acontecerem, né? E aí foi quando a editora, eu estava trabalhando na Editora Abril, ela começou aquela demissão, né, em massa, quando a Abril passou por todo aquele processo, eu fiquei ali esperando, eu falei, uma hora vai chegar a minha vez, né? E aí, quando chegou essa minha vez, acabei, assim, eu fui mandada embora num dia, no outro dia eu já fui contratada por outra empresa, acabei entrando, e aí chegou um tempo, eu falei, não, pedi demissão e falei, preciso aprender a falar inglês, preciso melhorar meu inglês, né? A gente não sabe o que fazer da vida, vai estudar inglês. E assim foi, né? E fui parar nos Estados Unidos, era para ser uma coisa de 6 meses, aí meu marido resolveu ir também, e aquilo se transformou em 2 anos, e foi a melhor fase da minha vida. Onde eu passei num apartamento que era desse tamanhozinho, só cabia nós dois, né? Cada um tinha seu carro, você trabalhar numa empresa como a Abril, que te traz um status, né? Eu vivia sendo convidada para os eventos, estava nos melhores lugares, e de repente fui mochilar nos Estados Unidos. Aos 46 anos de idade, né? E assim, me sentindo perdida, tá? Eu queria fazer tanta coisa e ainda quero. Você fala, Fernanda, você quer ir por esse caminho? Eu quero esse. Eu tenho vontade de fazer tantas coisas que, assim, os anos para mim são poucos. Então, eu não posso ficar parada. Eu não posso mais esperar, porque eu não sei quanto tempo mais eu tenho, entende? E eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha plena certeza que eu ia virar cool hunter. Eu ia lá para a área da moda, tal. E aí não deu certo, porque meu visto não permitia que eu estudasse na escola que eu queria estudar. E assim, foi... tem gente que chama isso de sorte, né? Mas foi eu colocar os pés lá quando eu estava... Encontrei uma amiga, aí ela falou, vou fazer um curso, né, que era voltado para culinária, porque ela era chefe de cozinha, eu falei, eu vou junto. Nessa escola tinha
cursos também de profissionalizante para ser de nutrição, não nutricionista, né? Que lá tem outro nome que eu já esqueci. Ser chefe mesmo, funcional, né? Nutrição funcional. E tinha de educação física, nisso eu conheci uma menina que também era brasileira, ela falou para mim, mas Fernanda, por que você não trabalha com exercício, seus olhos brilham, enfim. Dali eu entrei numa escola, dessa escola eu fui contratada para trabalhar. Assim, tudo em questões de 2 meses, tudo isso aconteceu na minha vida, né? Tem gente que fala, é sorte. Não, não é sorte, é você tá preparada, tá no lugar, a pessoa te chamou e você está aberta, né? Aberto a, porque as oportunidades surgiram assim, do dia para a noite, de uma certa forma, e eu poderia ter dito não. Eu disse sim. Primeiro eu fui para Miami, a minha irmã mora na Flórida, e lá esperando meu marido arranjar um apartamento lá em Nova York, e aí o apartamento ia demorar um pouquinho, ficou aquela coisa, o que eu vou fazer, a Fernanda lá e eu aqui, aí o rapaz que foi aluno dele, né, porque meu marido é professor de educação física, falou, olha, então, eu vou embora do apartamento, vou embora daqui, o apartamento vai ficar vago, mas só que eu só vou embora em novembro. Isso era meados, se eu não me engano, de agosto, alguma coisa assim. E aí ele falou, mas como é que eu vou fazer? A Fernanda tá na Flórida, eu vou ficar aqui, a gente vai ficar... Ele falou, por que vocês não vão passar essa temporada no Havaí? Enquanto não libera o apartamento e vocês ficam lá nessa fazenda de café, vocês trocam o trabalho pela moradia e até eu ir embora para entregar o apartamento para vocês. Aí me ligou, então, surgiu isso. Eu estava treinando para fazer uma maratona, que seria a maratona que acontece entre o Canadá e os Estados Unidos, ali na divisa, era para fazer a travessia. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Estou treinando que nem uma maluca para fazer a prova que acontecia em outubro, se eu não me engano, acho que era. E eu falei, peraí, entrei na internet na mesma hora, coloquei Havaí, maratona, pá, achei uma. Eu falei, tá bom, eu topo, mas com uma condição. A gente fica uma semana a mais porque eu quero fazer a maratona de Honolulu, não vou perder essa oportunidade. E aí, ele falou, você tá louca? Você nem sabe o que a gente vai encontrar lá. Eu falei, realmente, eu não sei, mas pode ser, pode ser. Bingo! Foi a melhor experiência da minha vida. Foi assim, a gente tinha fechado a nossa casa, cada um tinha uma vida independente. Ele chegava à noite, sabe aquela coisa de casamento que a gente tem só ver o marido à noite? Que é lindo, maravilhoso, né? A hora que você passa, fica 24 horas fazendo a mesma coisa, enfim, começou a fazer assim, né? Um arranhar o outro, porque nós fomos morar numa fazenda que a gente dependia, né, de uma certa forma, do local, de tudo que estava acontecendo ali, a gente não tinha carro, então para a gente sair da fazenda, a gente dependia de um ônibus que passava 2 vezes por dia, um de manhã e um à noite, para ir até a cidade, e quando a gente tinha folga. Então você imagina, a pandemia, quando chegou, para nós já não foi um problema, porque a fase do atrito da convivência 24 horas, nós passamos no Havaí. Quando eu falo para as pessoas, olha, às vezes quando a gente tem uma dor, quando a gente tem um problema, uma dificuldade, enxerga que dessa dor vai sair uma grande flor, vai sair um grande resultado, vai sair uma grande provação, vai sair um momento de alegria que a gente só consegue enxergar lá na frente. Na hora, às vezes, dói, na hora, aquele tombo que a gente leva, mas você estar aberta ao novo é uma coisa incrível, gera medo, insegurança, mas o resultado ele é sempre muito mais positivo do que negativo. Depois disso a gente teve outra história, a gente foi morar também na Itália, fui para uma cidadezinha, você sai de Nova York e vai para uma cidade que era um ovo, todo mundo me conhecia na cidade. É você estar aberta a quebrar essa barreira que a gente traz, as nossas frustrações, as nossas experiências que a gente vai calcificando, né, as coisas mais negativas, e isso a gente vê no próprio dicionário. Se você abrir o dicionário, nós temos muito mais palavras negativas do que positivas, e nós temos essa tendência, né, de uma certa forma, a ir mais para um lado de se fechar do negativo do que do positivo.
O quanto no processo do envelhecimento a gente tem essa visão positiva, o quanto é importante. E aí eu vou agora pedir para você contar um pouquinho como é seu trabalho hoje, né? Focado nessa toda a sua experiência que trouxe para essa tua bagagem tão linda e principalmente do seu próprio DNA, né, que já veio carregado dessa positividade toda. Como é que você aplica isso hoje nessa tua, não diria, essa nova reinvenção, né, profissional, e que com certeza, como você mesmo disse, haverão outras, né? Mas a de hoje, né? Eu tento trazer para as minhas alunas, você pode ver nas minhas redes sociais, trazer um olhar um pouco mais holístico, né? Porque se você, como eu disse, se você sabe que você precisa se exercitar, você sabe que você precisa se alimentar melhor, e por que não faz? Não existe mudança sem o seu comportamento, não existe mudança se você não tiver um olhar diferente para aquela situação, tá? Então você pode ir na melhor academia, e eu falo, você pode ir, se existe, tem o melhor nutricionista, e por que não se dá continuidade? Então, eu faço esse trabalho, não adianta só eu dizer para você, pegue 10 quilos e sai pegando. Não, você vai pegar o seu peso se for necessário, se é o momento, se não, faça 100. Por que você não está conseguindo se alimentar melhor? Onde está a sua emoção? Onde está a sua cabeça naquele momento? Então, a que preço envelhecer? A que preço? Eu acho que as pessoas têm que se fazer essa pergunta. A que preço a gente precisa ou quer viver até os 90 anos se for para estar acamado? Então, eu incentivo as minhas alunas a não esperarem ter o diagnóstico. Não importa se você está fazendo 5 minutos, não importa se você teve vontade de comer um doce, mas antes de você comer o doce, você comeu a sua proteína, você observou o seu carboidrato, você colocou a sua verdura, as vitaminas, tá bom, vai lá, come o seu doce. Nós vivemos no mundo, nós estamos aqui, a gente tem que ser realista, né? Naquela época faltava tudo, hoje nós temos abundância. Qual é o grande mal que eu vejo? É o excesso da abundância. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo. Eu gosto sempre de pensar em alguma provocação. Você já trouxe várias no sentido de fazer a pessoa refletir mesmo. Mas o que você deixa assim de mensagem final para quem está aqui agora? Vamos lá. A gente tem aí um processo um pouquinho que, né, nós falamos da solidão da pessoa, da idade, com a idade, essa história de que a gente vai perdendo as amizades ou a gente não vai fazendo tantas amizades mais. Eu discordo disso, eu acho que a gente faz amizade sim, a gente tem que buscar estar em círculos diferentes, conviver com pessoas mais jovens, tá? Então, essa história de que eu só tenho que conviver com pessoas da minha idade, não. Estar ao lado de jovens traz uma jovialidade, traz essa energia da descoberta, uma informação diferente, tá? Para a gente estar com pessoas, para as pessoas diferente, para as pessoas gostarem de estar ao nosso redor, ao nosso lado, nós precisamos ser pessoas interessantes. Para sermos pessoas interessantes, nós temos que ser interessadas ou interessados. Então, a solidão da pessoa, às vezes, com a idade, nós sabemos que é real ainda, né? Aquela pessoa ranzinza, chatinha, que não quer nada, que não faz nada, às vezes já não sabe mais falar, porque parou de ler, parou de sair, parou de se divertir, né? Então, seja uma pessoa interessante. Mas antes você precisa ser interessada por você, pela sua saúde, pelas coisas que te faz bem, porque quando você tiver esse interesse, você vai buscar informações, você vai ir para os lugares, no teatro, seja no cinema, isso vai te trazer insights, vai fazer você vislumbrar. Gente, não deixa aquela a borboletinha que a gente tem quando é jovem morrer. Eu já fiz mais de 200 provas de rua
Já fiz maratona, ultramaratona, mas todas as vezes que eu vou fazer uma prova, 5 quilômetros, 10 quilômetros, eu sinto um negocinho bater aqui dentro, assim, sabe? Ai, que dá aquela, sabe aquela coisa de jovem, quando você viu o namorado, você ficava apaixonado, traz essa paixão de volta, deixa essa borboletinha sair de dentro de vocês, descubra algo que traz essa sensação de um pouco de euforia. Eu acho que isso traz essa renovação. Então, sejam pessoas interessadas sobre si mesmas. É incrível o quanto você, a tua própria história, por isso que eu quis trazer um pouquinho, ela reflete naquilo que você é e faz hoje. Então, eu acho que é por isso que dá muito certo, por isso que você é uma pessoa feliz, porque você traz de dentro para fora toda essa história, toda a sua essência, você põe ela em favor do viver, né? E você traz isso na tua relação com essa nova, né? Com essa paixão por ajudar as pessoas na forma física, mas trazendo para elas a consciência mental, a consciência alimentar, né? E o despertar dessa vida. Eu acho que hoje é uma história inteiramente inspiracional, que eu diria, de rumo à longevidade. Eu acho que esse é o caminho, né? Então, quem estiver nos ouvindo, fala assim, Fernanda, mas eu tô com 60 anos, nunca fez. E daí, minha filha, vai lá e faz, começa. Não tenha medo de começar. A gente começa devagar, tudo na vida tem um começo. Pode ir lá e começar, eu tenho certeza que não vai me largar.